Olá, amiguinhos! Já estou aqui para o último vídeo do nosso Responder aos Inscritos do mês fofuricho para vocês. Fofura, amiguitos! Por quê? Porque reclamaram. Tio Spook é grosso, tio Spook é bravo, tio Spook fica dublando as pessoas, detesta o Spook Responde. Mas dessa vez vamos fazer a sessão, o mês inteiro fofulitos para vocês, não é mesmo? Vamos brincar de fofulixos. Sussussussus. Bora! Delano Ferreira. Perguntitas. Olá! Como são formadas as famílias na espiritualidade? Tipo o quê? Tipo, você acha que o papai espírito vai chegar para a mamãe espírita e vai falar: olha, vamos fazer o Gasparzinho. Aí sai o ectoplasma, ele fecunda, aí sai o Gasparzinho. Delano, não existem famílias na espiritualidade. Isso, de novo, é uma vertente teórica do espiritismo. O espiritismo trata o espiritismo do conforto. Valdo Vieira falava muito isso, que o espiritismo ele precisa confortar as pessoas, ok? É o espiritismo falso, o espiritismo que acaba iludindo as pessoas porque ele cria um mundo fantasioso de Bob. Você é muito apegado à sua família. Claro, obviamente que você é. E na hora que você falece, todos os membros da família falecem, o espiritismo acredita que você vai encontrar todos esses membros familiares e todo o resto da tua árvore ginecológica, entre aspas, só para brincar com vocês, no mundo espiritual. E isso não é verdade, isso é uma falácia, isso é somente algo que encontra-se no espiritismo. Da mesma maneira que o espiritismo acredita em cidades suspensas a 500 quilômetros daqui, com naves espaciais, teleféricos e uma altíssima tecnologia que nem na Terra existe para tratar as enfermidades que as pessoas levam para lá. Não existe o princípio da família lá. A família surge por um conceito da sociedade. A sociedade que predetermina as relações familiares. Existem, por exemplo, sociedades antigas em que quando nascia uma criança, quem cuidava era toda uma comunidade. Ele não tinha pai e não tinha mãe. Quem cuidava e ensinava eram todos os membros da comunidade. Não possuía as relações que a gente tem hoje. Quem predetermina quem é o seu pai, quem é a sua mãe, desconsiderando o fator biológico, tá? De seu papai fecundar a sua mamãe e continuar ao lado da sua mãe e ter você e assumir você e sustentar você e dar condições para você ir e vir são as regras e leis de uma sociedade que predetermina que você ao nascer tem que ser registrado com o nome daqueles que são responsáveis legais por você, que é o seu pai e sua mãe. Não existindo essas condições, se o papai encontra a mamãe num carnaval e fecunda a mamãe e vai embora, a mamãe não sabe quem é o papai. E aí você não tem um registro do papai e o papai não assume responsabilidade sobre você. Então, teoricamente, você cresceu sem o seu papai. Então, não existe uma relação familiar aí completa, ok? Dentro da ótica da sociedade. E isso se reflete, então, dentro do conceito que você me coloca da espiritualidade. Você vai ver seu papai quando você morrer no céu? Não, não vai. Tá? Então, quem predetermina essas condições é a sociedade que você se encontra e a necessidade de você emocionalmente ser amparado com alguém ou por alguém depois da morte, o que é impossível. Tá? Cada consciência vai seguir o seu caminho, cada consciência vai seguir o seu processo natural de reencarnação para nascer em outras famílias, com outras pessoas e assim por diante. Você não me perguntou sobre problemas na coluna. Nós já tratamos pessoas com problemas na coluna, tá? Eu tive um grande professor de bioenergia que ele era especializado só em coluna, tá? Ele conseguia fazer umas coisas que não tinha como. Não tinha como. O cara era fera mesmo. E assim, os tratamentos para coluna também são muito eficazes. Eu tenho depoimentos e eu tenho um DVD antigo que mostra realmente a questão de como esses tratamentos que eu faço conseguem agir sobre a coluna vertebral de um indivíduo que caiu de um telhado. Tá? A recuperação foi muito mais rápida do que prevista pelos médicos. E isso é fato, eu tenho a prova aqui comigo.
Tomás Neves, olá, esses porocos, acompanho o seu canal há um bom tempo e hoje me veio uma dúvida. Não me lembro se já foi respondida, mas é sobre o que está escrito na Bíblia, que como religiões dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e que as pessoas que não seguem elas são do mundo. É exatamente isso tudo? Não entendi nada. Vamos lá. A Bíblia foi escrita há mais ou menos 2000 anos atrás. Ela foi compilada inicialmente por um faraó, de acordo com os livros que eu já falei para vocês, com um faraó que iniciou a compilação de todo esse material, juntando do Velho Testamento e do Novo Testamento. Compila-se entre o século 3 a 5 depois de Cristo e a prensa de Gutenberg começa a graficamente colocar essas Bíblias no mercado. Então, do grego koiné, latim, alemão e aí vai pro mundo. Houve distorções em todos os aspectos, a Bíblia foi totalmente distorcida em suas palavras. Tanto que falavam que eram os deuses que botaram o ser humano no mundo, como visto pela Bíblia de King James, de 1610, perdão. King James, de 1610, tratava sobre o princípio de foram os deuses que colocaram o ser humano na Terra, e depois ela passa a ser interpretada como foi Deus que criou o ser humano. Estranho, não é mesmo? Então as deturpações já começam a existir. O livro de Malaquias, ele é adicionado à Bíblia. Ué, mas a Bíblia não foi fechada naquele período? Por que foi adicionado o livro de Malaquias? Porque não se fazia menção ao dízimo. Então, como é que as igrejas iam ser sustentadas se não existia o dízimo a ser cobrado? Então, coloca-se o livro de Malaquias para que o livro de Malaquias transite dentro das comunidades para mostrar que existia obrigatoriedade, sim, de doar para a igreja como instituição para que ela pudesse sobreviver. Então, tudo isso foi sendo adicionado. E aí, quando realmente são corrompidos os livros e são corrompidos esses ensinamentos, a Bíblia começa a ser questionada, principalmente hoje, no século 21, 22, começa-se o questionamento sobre será que realmente a Bíblia tem ou não razão, já que é um livro escrito há 2000 anos atrás. Sabe, é a mesma coisa, sei lá, daqui a pouco as pessoas vão achar que O Senhor dos Anéis é uma obra real, que Nárnia existe, porque tem um livro que fala sobre isso. Se tem um livro, então existe. De novo, o Velho Testamento é a ideia de um sofrimento de um povo que realmente passou por um processo de sofrimento, fugindo de toda a escravidão. Tem a origem do Adão e Eva, que é alegórica, que é completamente folclórica, que nunca existiu esse princípio, mas a Bíblia precisa ter um princípio. Então origina-se esse conceito de Adão e Eva para dar origem a um texto, ok? E aí começam-se então esse princípio de criação dos textos e do enredo da Bíblia. Quando vem o Novo Testamento com a origem de Jesus, o nascimento dele e a revolução que ele faz junto aos imperadores, aos povos pagãos e aos povos hebreus naquela época, fazendo com que os imperadores passassem a reconhecer o cristianismo, passassem a aceitá-lo e passassem a respeitá-lo, sabe? Então tem toda uma grande passagem dentro desses livros. E de novo, eu não sou teólogo, eu sou só uma pessoa que leu a respeito disso e que trago alguns apontamentos que são factíveis a serem questionados, ok? Então toma muito cuidado com essa palavra de Deus, porque Deus não fala e Deus não escreve, tá? Ninguém nunca ouviu Deus e nunca ninguém escreveu ou viu a caligrafia de Deus. O que eles querem dizer é o Deus deles, o Deus católico, o Deus imposto, o Deus obrigatório deles, escreveu um livro por meio de alegorias criadas. Ele nunca escreveu, mas é um livro que remete a um conhecimento de um Deus que não existe, um Deus abstrato, um Deus criado por uma forma de pensamento da necessidade do ser humano de encontrar amparo a um ser metafísico que nunca foi comprovado. É isso, ok? Lembrando, o Deus hebreu é um Deus diferente do Deus cristão, que é diferente do Deus que nós temos hoje, ok? Na Bíblia existem pelo menos 3 deuses, Enlil, Ilkurgal, El
e outros deuses que se fizeram presentes ao longo de toda essa história bíblica. De novo, Enlil, Yugurgal e El, que era o Altíssimo, era o Deus que habitava as montanhas. Por quê? Por causa das enchentes e das alagações, existiam tribos, das alagações não, né, dos alagamentos, então existiam tribos que viviam no alto das montanhas e o Deus delas, ou seja, o imperador deles, o rei deles, o governador de suas nações, tido como o Deus daquela tribo, os mantinha protegidos das enchentes. Então era o Altíssimo. Então, quando você vê naquelas passagens do Altíssimo, significa exatamente aquele que habita em terras mais altas. É tão simples, mas os pastores querem enganar você. Leiam Gerd Tyson, leiam Bultmann, leiam sobre a história da criação, obviamente, desse princípio da religião católica, para vocês entenderem o que está atrás da Bíblia, tá? Então, assim, o que vocês estão se deparando é um livro de história, basicamente, mais nada, é uma historinha contada com um enredo antes de Cristo, depois de Cristo, e de como realmente tudo aconteceu, tá? E aí vocês vão pegar os livros que trazem as explicações bíblicas e vocês vão entender tudo direitinho. Minakikin, o Kikin. Olá, Tispruquias. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou Anid, mas você não é Minakikin? Eu tenho Anid, tenho 13 anos e conheci o seu canal pelo canal do Croves. Agora eu vou fazer minha pergunta, que bom. E eu vendo o senhor explicar sobre as entidades, acabar gostando de brinquedos e veio a seguinte dúvida. Você tem que entender que eu falei que são raras as consciências que se apegam a brinquedos. Raras. É possível uma entidade dessas se apegar a uma pessoa? Como assim? Ô menina, ô Anide. Eu volto a repetir. Crianças que têm 13, 14 anos não deveriam se deparar com conceitos de espiritualidade. Só quando vocês atingirem a maioridade e atingirem um raciocínio lógico melhor, seria indicado. Por quê? Você fez o inverso. Eu sempre falei que é raríssimo entidades, seres do mundo espiritual, se apegarem a brinquedos. É raro. Caso contrário, a ReHap seria o centro de desobsessão no Brasil. Né? Por quê? Você entra lá e ia estar todo mundo querendo tirar o demônio da Barbie, da boneca da Angélica, da Xuxa, né? Ia ter lá vários pastores gritando na loja, né? Porque ia estar o antro de demônios do mundo espiritual lá dentro. Mas não existe. Raramente uma consciência do mundo espiritual se apega a um brinquedo. Raramente. Por quê? Porque elas vão nas pessoas. E aí é o que eu sempre falo nos vídeos. Todo e qualquer indivíduo está sempre com um obsessor conectado a si. Por quê? Porque nós temos pessoas da família que acabam falecendo e essas pessoas da família se tornam obsessores e vão trafegar em nossas casas, vão trafegar em nossas vidas. Nós temos pessoas que são apegadas aos vícios, às drogas, à depressão, fobias e todo tipo de coisas que hoje nós fazemos. Vamos supor que você beba e você fume. Você acha que você vai estar imune a qualquer tipo de presença ou seres do mundo espiritual em sua vida? Não. Eles vão estar presentes em sua vida. Eles vão fazer questão de estar com você. Eles vão estar conectados a você porque você alimenta os vícios deles. Eles estão conectados à sua boneca? Não. Eles estão conectados a você, porque é você que tem a bioenergia. Você que tem a possibilidade de mantê-los ainda vivos. Então o que você fez foi o contrário. Você entendeu o que eu falei de uma maneira contrária. As pessoas é que são alvo desses seres e não seus brinquedos. O brinquedo para essas pessoas não faz, esses seres, né, essas consciências, não faz diferença. É sério, de coração eu falo para você isso, tá? Por favor, há necessidade enorme de que as pessoas prestem atenção nos vídeos, prestem atenção naquilo que é ensinado. Sério, porque senão vocês distorcem aquilo que eu falo. E aí vocês saem falando coisas que eu nunca falei para as pessoas por aí. E aí depois eu sou um mentiroso, sou colocado como uma pessoa errada, porque distorceram aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Por favor. Vanderleia Rosso de Lima.
Bom dia, eu tenho uma dúvida. Partindo do pressuposto que Deus não existe, partindo que Deus não existe, então como tudo se originou? Tá de brincation, né? E quem rege o mundo espiritual? Deve ser o Eleazar de Carvalho. Outra questão, sobre aqueles seres que você fala em alguns vídeos que se alimentam da energia dos corpos em decomposição, as psachas. Como todo seu conhecimento, saberia falar de onde esses seres se originam? Claro, de você. Quem os criou? Você. Vamos lá. É difícil, hein? Orra, meu. Orra, meu. Orra, como diz o o Faustão Pombo. Orra, 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 meu. Vanderleia, querida, eu entendo que você precisa ter um criador, porque isso faz parte da vida do indivíduo, né? Eu preciso ter uma fé que esteja atrelada a um ser metafísico, para eu acreditar que existe sempre um dia melhor, para eu acreditar que eu vou ganhar na loteria, para eu acreditar que eu vou ser milionário, para acreditar que eu vou ter um emprego melhor, e aquele que eu rezo e que atende às minhas orações. Se Deus atende todas as orações, por que eu não tenho uma Ferrari na minha garagem? Ah, porque você não rezou tão forte assim. Ah, então tá bom. Então tá vendo como sempre vai ter uma desculpa para o seu Deus não dar aquilo que a gente pede? Sabe, por que esse Deus que você tanto reza tem tantos pastores pedófilos, ladrões, bandidos, estelionatários, até mesmo dentro do governo? Por que esse Deus permite que aconteça pedofilia na igreja? Por que esse Deus permite que exista prostituição na igreja? Por que esse Deus ele permite que exista matança na igreja? Pastor que mata ou pastora que mata pastor para ficar com a sua congregação. Esse é o seu Deus? Porque eu não reconheço essa divindade em nenhum aspecto, em nada. Isso daqui não é o Deus. Isso para mim é um delírio de um grupo de pessoas, de 85% da população brasileira, que quer realmente acreditar numa figura que só dá voz a bandido. A igreja abre as portas para bandido e explora os seus fiéis arrancando tudo que eles têm. Quantos processos a igreja evangélica tem hoje rodando na justiça? Por pessoas que perderam tudo por ter dado à igreja e não ter conseguido nenhuma das graças que eles convenceram as pessoas de que eles teriam caso eles tivessem dado sua casa, seu carro, à igreja. Outro dia eu vi um famoso pastor na internet pedindo para que as pessoas dessem um mês de salário para a congregação dele. Um mês de salário inteiro, integral, sem discutir. Que doassem para ele um mês de salário. E aí eles vão ter a fé deles, né? Vão ter o que eles ganham. Esse é o seu Deus? Esse é o seu Deus que você reza? Eu sinto. Você está sendo enganada. Eu acho que você não assistiu aulas de física, química e biologia, onde todo o universo ele é criado por um mecanismo absolutamente natural, baseado em reações físicas, químicas, do sistema solar, onde planetas nascem, onde os planetas são formados ao longo de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Isso é um mecanismo absolutamente natural. Então você transforma o mecanismo natural da vida, o nascer dentro de fatores biológicos, como se fosse Deus. Não, eu sinto muito. Isso daí não é Deus. Você pode achar que realmente a vida é tão maravilhosa em que a simplicidade a beleza por si só ela não se justifica por reações químicas e físicas. Beleza. Eu até concordo com você que essa beleza do planeta transcende a sua criação. Porém, não atribua a esse Deus assassino, sanguinário que você reza esses fatores. Se você pega os Salmos de Davi, eles são assustadores. Você vai ver, mate meus inimigos, destrua meus inimigos. Esse é o Deus que você reza para que ele mate seus inimigos. Você sabe que o seu inimigo também tem o mesmo Deus que você. Então vira o quê? Um cabo de guerra para ver quem mata quem primeiro? É isso? Eu lembro do sniper americano que mostra o sniper lutando contra um sniper, sei lá se o cara era iraquiano ou do Afeganistão, sei lá o que ele era. Só que o cara também tinha família. Ele também estava lá para defender a família dele.
Então, o seu Deus, ele é dividido num cabo de guerra entre vários povos que também vão orar para a sua destruição? Desculpa, eu me nego a compactuar com esse Deus. Eu me nego a partir desse princípio de que o Deus que você reza realmente é o mesmo Deus que esses pastores cultuam. Estou absolutamente fora deste ser. Esses seres são você, Valéria. Quando você morrer, Valéria, todo o seu mal ele vai se voltar contra você. Então, se você foi uma pessoa ruim em sua vida, você vai pagar por isso que você fez e você vai se transformar no seu próprio obsessor. Esses seres que se alimentam da carne eram seres apegados à carne, aos desejos mais palatáveis. E esses seres eles são representados pelos espíritos famintos, que são apresentados na Tailândia, são apresentados na Índia, nas Filipinas. Eles têm até estátuas erguidas para mostrá-los quem eles são. Eu tenho até um livro que conta tudo sobre eles e como realmente eles são criados por meio de nós. Nossa ganância, nossos desejos, nossa fome, nossa cobiça, nossa vaidade, nosso apego a um Deus que mata, sabe? É isso. Valéria, é você amanhã. Eu sinto muito, tá? Mas essa sua questão de não entender realmente o que é o seu Deus, impor a sua condição de Deus aos outros, chega ao absurdo. Eu tenho um canal há uns 6, 7 anos já na internet. Desde que eu constituí o canal Spook Houses, eu sempre vi a imposição de cristãos vindo cagar regra dizendo: não, porque meu Deus é maior que o seu. Mas eu não tenho nenhum Deus. Eu sou budista. Budista é não teísta. A gente não tem Deus. Então, seu Deus é maior que o quê, meu? Entende? É surreal. O budismo é não teísta. E aí, como é que faz? Não, porque você devia se converter em Cristo. Não, obrigado. Eu estou muito bem dentro do budismo. Tá? Esse Cristo que você coloca, esse Cristo das igrejas, onde os seus pastores estão todos sendo presos, todos sendo condenados, todos sendo apresentados na mídia como bandidos, estelionatários, pedófilos, ladrões, eu tô fora. É esse Cristo? Esse é o Cristo que eles defendem? Por que vocês não me justificam o porquê dessa atitude? Se só Cristo salva, se Cristo é a salvação, se esse Deus é o Deus que realmente salva a todos, por que seu pastor continua sendo indiciado por pedofilia, por crimes, por latrocínio, por qualquer tipo de crime contra a humanidade? Me diga, por quê? Basta jogar na internet, escrever lá crimes da igreja evangélica ou condenações da igreja evangélica, pastores da igreja evangélica envolvidos em crimes. Vocês têm até uma revista de fofoca, tem Fuxico Gospel. Vem cá, Cristo ensinou a fazer fofoca, por que tem uma revista chamada Fuxico Gospel? Explica para mim. Isso não viola, obviamente, os princípios de Cristo? Em você estar de olho na vida do próximo, em você ficar ali fuxicando na vida do próximo? Explica para mim, por que existe uma revista chamada Fuxico Gospel? Cara, assim, honestamente, acho que o que tá errado, deixa pra lá. Rosângela Maria Vasconcelos. Boa noite, me chamo Rosângela Maria Vasconcelos, adoro seus vídeos e um deles me chamou a atenção. Sobre espíritos obsessores, meu marido Daniel, quando bebe, usa cocaína dor de ouro. Cacete, a última vez tem 20 dias ele sumiu. Estava debaixo de um ponto com um mendigo e chegou cheirando podre. Como faz isso em grandes intervalos de tempo se não é viciado? Menina, leva agora o seu marido para a internação. Como assim? Sou espírita, estou com depressão, não estou conseguindo ajuda. Claro que não. Cria uma palavra. Uma palavra é interna o seu marido. Rosângela, isso não é espiritual. Vamos entender. Existem problemas físicos, existem problemas emocionais e mentais. Não vai chegar... Eu tô aqui falando, de repente bate um obsessor em mim. Ai, cara, me deu vontade de beber agora, meu Deus do céu, da cachaça. Isso não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não vai, sério.
Se existisse isso na cadeia, todas as celas não teriam pessoas físicas, nós só teríamos espíritos aprisionados. Imagina, ó, aquele lá levou um cara a matar a mulher, mas por que o cara não está preso? Porque foi o espírito que mandou matar. Então o espírito está preso, o cara não. Não existe. O seu marido tem problemas reais, físicos, emocionais e mentais. Ele é viciado em cocaína, ele é viciado em álcool, ele é viciado. Ele precisa passar por uma clínica de reabilitação, ele precisa ser internado, ele precisa passar por um lado de um psicólogo ou um psiquiatra que vai avaliar as condições dele e que vai lhe falar, realmente ele possui um vício, realmente ele precisa ser tratado, ele precisa fazer uma desintoxicação. Não é um espírito que está fazendo isso, é ele mesmo. Por favor, pezinho no chão. Eu já falei em vídeo, esses espíritos, eles não podem levar as pessoas a consumirem coisas que eles não consomem. Um cara que é viciado em cocaína, ele vai se tornar frenético ao uso, ele vai se tornar compulsivo ao uso por uma questão emocional e mental. Quando ele começa a usar cocaína, ele atrai esses seres do mundo espiritual ao seu redor. Esses seres se alimentam da energia que sai do corpo dele e se conectam a ele para poder fazer com que ele consuma mais. Mas ele já é viciado, ele já é uma pessoa que consome essas substâncias. Não são eles que predeterminam quem vai ser ou não. É o seu marido que tomou a iniciativa de experimentar essa droga. Rosângela, eu atendo pessoas há 20 anos. Eu passei por muitas situações na vida. Por que eu, Rodrigo, nunca me tornei um viciado? Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. Se eu realmente trato pessoas com esses vícios, se eu estou na linha de frente podendo ajudar esses indivíduos, se eu estou sempre indo atender, ajudar todos eles, por que eu já não sucumbi a esses seres que batem na minha porta, que são de vícios, de drogas, de depressão, de pessoas que mataram? Eu já tratei assassinos. Por quê? Simples, porque na minha índole, no meu caráter, na minha postura, eu nunca tive tais atitudes. Eu nunca consumi tais drogas. Eu não sei a referência delas. Então eu não posso consumir algo, ou fazer algo, ou ter uma atitude que não condiz comigo. Então o problema está no seu marido, ele não está nos seres do mundo espiritual. Não é um demônio, não é um ser da espiritualidade que vai predeterminar o que acontece com o seu marido. É ele, Rosângela, é ele. Somente ele é o responsável pelo consumo dessas drogas. E não adianta ele culpar o mundo espiritual, não adianta falar que é um demônio, porque não é. É basicamente ele que precisa de tratamento. É sério mesmo. Por favor, sigam os simples passos da vida. Problemas físicos, emocionais e mentais, e depois a espiritualidade. É sério, tá bom? Bom, é isso, já falamos aqui demais, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de tratamentos complementares a gente possa complementar os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vão obter todas as devidas informações, bem como os devidos valores. Sim, é cobrado, uma vez que eu sou um profissional de terapias complementares. Eu não sou vidente, eu não sou paranormal, eu não sou espírita, eu não sou médium, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Todos eles estão aqui abaixo. Tá? O Seja Membro, acho que é até R$8 e você se torna membro do canal. O PayPal, a doação é livre, o link está aqui abaixo na descrição. E o Valeu também, você pode doar qualquer valor, que também está aqui abaixo. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.